Dá o diretório estadual, eu elejo um deputado estadual aqui, um deputado federal comigo e tal, eu dou um jeito, fica tranquilo. Eles acreditam que um partido é como se fosse uma rede de franquia. Partidos do Centrão todos, eles vendem seus diretórios para eleger deputado federal, para pegar a passar da cláusula de barreira. Além do Kim Kataguiri, algum parlamentar hoje no exercício de mandato é interessante para esse movimento do Missão? Eles sabem o nosso tipo de conduta e a maior parte dos deputados, especialmente do Centrão, que querem vir, eles fazem assim, ó, me dá teu diretório estadual, eu elejo um deputado estadual aqui, um deputado federal comigo e tal, eu dou um jeito, fica tranquilo e a gente vai... Que eles acreditam que o partido é como se fosse uma rede de franquia. É uma franquia de farmácia que cada um... Como infelizmente é a maioria dos partidos políticos no Brasil. 95%, vamos dizer assim, que a exceção do PT, do PSOL... que são de esquerda, veja... Principalmente na construção para os candidatos à Câmara Federal, que é de onde vem o fundo partidário. Exato. Tendo alguns partidos ideológicos de esquerda, os partidos do Centrão todos, eles vendem seus diretórios para eleger deputado federal, para pegar a passar da cláusula de barreira. Não apenas não oferecemos isso, como do outro lado também a gente não tem muito a oferecer. Tem uns 13, 14 e construindo mais agora. A gente teve que montar alguns provisórios para participar da eleição, porque a gente vai lançar chapa em todos os estados da federação. Porque a gente tem militante em todos os estados da federação. A gente foi o único partido que foi montado conseguindo atingir o mínimo exigido por lei em todos os estados. Ou seja, a gente teve time de coleta de assinaturas em todos os estados do Brasil. No estado de São Paulo, o Missão terá um candidato ao governo de São Paulo? Por enquanto, o Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu gostaria que o Kim concorresse a deputado federal, que eu queria que ele fosse meu líder de governo. Na verdade, eu queria que ele fosse candidato a deputado federal e já se apresentasse para mim como meu ministro da Fazenda, né? Porque ele seria um grande candidato ao governo. O Kim Kataguiri, definitivamente com a quantidade de trabalho, ele seria um monstro executivo. Além do estado de São Paulo, que o MBL tem uma atuação maior, Rio de Janeiro? Paraná, incrivelmente, o Paraná é o segundo estado nosso em termos de... O Rio de Janeiro precisa de uma limpeza em todos os níveis de governo, né? E já bate 5% nas pesquisas, ele é oriundo dos bombeiros, da polícia, tem um passado ilibativo. Nós fazemos um psicotécnico para os candidatos, né? Mas não é o caso. O bombeiro Rafa é um grande pré-candidato. E o vice dele é o Busnello, que foi do oriundo do BOP. Duas pessoas de uma integridade absoluta, de uma inteligência fora do comum, e vão surpreender muito na eleição do Rio de Janeiro. Agora, Renan, nessa construção, né, a gente viu a pesquisa recente, onde você já supera alguns nomes da política tradicional. Né? E nesse sentido, como é que está essa discussão? Hoje, na sua visão, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo presidente da República? Existem dois desafios centrais. Um desafio, que está sendo muito pouco falado, é resolver conta pública. Isso a gente inclusive já protocolou a nossa PEC. Nós vamos ainda na transição passar ela, que aí ela resolve os problemas fiscais para a gente poder, de maneira calma, baixar os juros. E vai quebrar daqui 2 anos se não fizer nada. Ninguém está falando isso, todo mundo sabe que vai quebrar e nós temos um remédio para não quebrar. 2, crime organizado, violência. E em alguns lugares as coisas estão dramáticas. E pouco se comenta. Degringolando com a questão das facções, já dominando, né, pontos centrais aqui no interior de São Paulo. Sim, até porque o interior de São Paulo é a rota caipira, que passa, em resumo, a droga que vem da Bolívia, vem pelo Mato Grosso do Sul, e ela chega até o Porto Santos. Então, toda a Baixada Santista é do PCC, e aí o Porto de Santos é tomado pelo PCC também, e o PCC manda a droga para fora com submarino via Porto Santos. Por exemplo, todas as cidades médias já foram tomadas pelo Comando Vermelho, e a capital Fortaleza já foi repartida pelo Comando Vermelho e aquele terceiro Comando Puro. Então, quando você vai olhando o interior do Nordeste, você vai se assustando. E o Comando Vermelho é uma facção muito mais agressiva e meio simplória do que o PCC. Então, um presidente da República precisa entrar e devolver lei e ordem para o país. Não vai ser bonito, a gente vai precisar fazer uma limpa. E o governo federal vai ter que dispor de meios institucionais para fazer isso. Porque os crimes são sempre cometidos pelas mesmas pessoas, lá com institutos como o da progressão penal, que hoje faz com que um cara que tem 20 anos de pena cumpra 2, 3. É uma bizarrice que acontece no Brasil. E qualificar facções criminosas como organizações terroristas. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho tem natureza política. Não é à toa que o PCC se autodenomina o partido. E o Comando Vermelho, tanto eles são um grupo de terror que praticam a violência como forma de expressão política e precisam ser tratados como tal. Institucionalmente, você acredita que há representantes dessas forças dentro da... Com certeza. Veja, no Rio de Janeiro, o Bacelar, que foi afastado, ele era parceiríssimo do TH Joias, que era do Comando. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela é uma aberração. Como o governador do Ceará permite que o Comando Vermelho vá tomando as cidades, ele não faz absolutamente nada. A polícia do Ceará toda sabe o que está acontecendo. Mesma coisa com o Jerônimo na Bahia. Houve lobby do Comando Vermelho e do PCC dentro do governo do PT. Né? Será que o PT em alguma medida está sendo leniente? A se ver. O lance é o próximo presidente da República, porque certas tomadas de cidade que vem acontecendo em nome do Comando Vermelho não se explicam. A polícia tinha toda a condição de fazer a resposta, vamos dizer, bélica a isso. E o governador não autoriza.
Renan, óbvio, muito debatida é a saúde pública no país, né? Já o maior programa do mundo em termos de atendimento gratuito à saúde. Vai haver uma renovação? Como é que o governo Renan Santos vai enfrentar o caos da saúde pública no país? O caos da saúde pública no país começa pelo acesso. Os braços que permitem que o SUS seja acessado pelas pessoas são sempre difíceis, que é uma questão de alocação de recursos e uso inteligente dos recursos no SUS. Graças a Deus surgiu um negócio chamado Machine Learning, inteligência artificial. Precisa de mais equipamentos de ressonância magnética. Vai conseguir pegar todo o padrão de consultas e de idas ao médico que um cidadão brasileiro teve. Então, se a pessoa está tendo algum tipo de hipertensão, tem açúcar no sangue, começa a falar, não, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Então, vamos já pegar um agente de saúde, vamos mandar na casa dela, vamos ver se a pessoa muda a alimentação dela, se ela começa a fazer exercícios físicos, para ela evitar desenvolver diabetes e não ter que ficar com uma doença crônica pegando medicação no SUS o tempo todo. Então, essa revolução, a tecnologia vai permitir. E graças a Deus nós vamos ser a gestão que vai pegar pela primeira vez a chegada da revolução da inteligência artificial para pegar um ferramental centralizado como o SUS, que costuma ser desvantajoso porque é central. Tudo que é meio central a gente vê como desvantagem. Mas agora, com a tecnologia da informação em massa como a gente tem hoje, você vai ter isso como uma vantagem. O SUS centralizado, a gente vai ter muita base de informação para poder alocar melhor o recurso e aí a gente vai poder atender muito melhor as pessoas. O que significa? As pessoas vão ser mais bem atendidas. Você consegue diminuir fila, você consegue prever o desenvolvimento de doença, e você consegue fazer o remédio estar perto da pessoa, o agente de saúde estar perto dela. Isso é uma revolução. Nós estamos indo para o final da nossa entrevista, mas antes de ir para o quadro Vai e Vem, eu queria que você fizesse um diagnóstico do atual governo Lula. Nem sabe por que é governo. Veja, o ciclo do PT terminou com a prisão do Lula, o ciclo histórico. Então o ciclo terminou ali, porque o ciclo econômico deles também tinha terminado lá durante a Dilma, o ciclo político, ou seja, a visão de mundo deles não se renovou entre os mais jovens. Então é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim. Tudo termina. E a que se deve a eleição do presidente Lula dentro desse... É isso, porque entrou uma coisa muito bizarra chamada Bolsonaro. E o Bolsonaro era tão idiota, e as pessoas, eu sei que você tem muitos eleitores do Bolsonaro, mas eu vou falar até olhando pra câmera. Ele errou. Ele destruiu ali a Operação Lava Jato, o filho dele, o Flávio, tinha problemas com corrupção e com base... E quando ele devolve o Lula ao jogo, os partidos do Centrão, que estavam com o Bolsonaro, inclusive, se juntaram e falaram, pra tirar o Bolsonaro é só o Lula. E aí devolveram o Lula ao poder. E essa é a real. Devolveram o Lula. Mas quando o Lula volta, ele volta com o PT muito velho, sem ter nada a propor, por isso que o tema da campanha do Lula era picanha. Como é que um cara concorre à presidência da República e ele não apresenta um plano de governo, ele não apresentou à época quem seria o ministro da Fazenda, e ele falava só em picanha e cerveja. Não, a gordurinha da picanha que você come. Aí ele ganhou. O que ele fez? Ele não sabia. Aí o Haddad veio com o arcabouço. Eles ficaram se envolvendo em polêmicas idiotas o mandato todo. Só essa semana, o ECA Digital, mal explicado até agora. 3 semanas atrás, no Carnaval, ele e a Janja desfilando. Então, assim, é polêmica idiota atrás de polêmica idiota, aumento de impostos para as pessoas, e aí a água começa a bater na calça, vamos colocar aí, para não falar palavras mais feias, e aí ele, não, agora dá um vale gás, tira a energia elétrica das pessoas mais humildes, vamos tentar ganhar a eleição. Só existe o governo Lula porque o Bolsonaro fez um governo muito ruim. Mas agora nós estamos aí com Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia essa candidatura? Você é um especialista. Qual é a proposta do Flávio Bolsonaro? Faz cobertura política. Qual proposta ele tem? Como é que um cara tem a honra de concorrer para a presidência da República, carregando o nome do pai dele, que é um homem famoso, no maior partido do Brasil hoje, senador que é o da República, por sendo quase senador da República, e ele não tem uma proposta. O Flávio Bolsonaro, para quem está nos assistindo, ele foi no BTG Pactual, um banco grande de investimento, foi palestrar. E perguntaram, não, o que você vai fazer em termos de reforma econômica para o Brasil? Se me soltar lá, eu fico 2 horas falando de reforma econômica. Tintim por tintim. Ele não sabia. Ele falou, o que você vai cortar? Corta aí que tá errado. Então você acredita que há espaço para um eventual crescimento da sua candidatura? Eu tô vendo isso. Eu estava com 3% na região Nordeste. Eu fiz a minha primeira aparição para Pernambuco, fui para 4,1. Depois rodei Rio Grande do Norte e Ceará, fui para 5,4 no Nordeste, de acordo com a pesquisa Atlas. Onde eu vou e eu explico, ou seja, eu sou muito desconhecido ainda, o cara é mais íntegro e esse cara tá trazendo soluções concretas. Porque assim, imagina, se eu solto o Flávio Bolsonaro no Ceará, ele vai virar pra pessoa que mora numa cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho e vai falar, por exemplo, soltar meu pai, a pessoa não entende. Aí o Lula, se ele chega lá, também, Santa Quitéria no Ceará, lugar tomado pelo tráfico, quero que você tire o Comando Vermelho daqui, eu vou te dar um pé de meia. Aí eu fui lá e fui tratado do Comando Vermelho na cidade deles.